E agora a gente vai falar um pouquinho sobre peças, quadros, enfim, artes plásticas. A gente imagina o seguinte, quando você vê aquela tela bonita, com uma paisagem, ou com uma figura de uma pessoa, ou com uma planta, o que você pensa? Você fica tentando analisar aquela figura ou você já imagina, peraí, o que será que passou pela cabeça desse artista para fazer uma tela como essa, para fazer uma figura como essa? Então, tem história de vida desses artistas também em cada tela que eles pintam. E eu vou apresentar para vocês agora o Celso Coppi, que é artista plástico, tem um ateliê aqui em Curitiba e tem peças lindas. E ele vai contar um pouquinho dessas viagens que ele fez aí pelo mundo, dos países, das cidades que ele conheceu e também tudo que ele colocou nas suas telas, que também quer dizer um pouco da vida dele, um pouco da história dele. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo aqui no estúdio, Celso. Obrigado. Boa tarde. Me diz uma coisa, quando que você começou, você chegou à conclusão, eu sou artista plástico, quero viver disso e é isso que eu quero para minha vida? Bom, e desde muito pequeno, tanto que com 14 anos eu já havia ganho meu primeiro prêmio na cidade de São Paulo, que eu morava lá. Você é de São Paulo? Eu sou paulistano, capital. Então, desde muito pequeno eu já desenhava, já me dedicava não tanto à pintura, era mais parte de desenho. Naquela época, como todo mundo começa, eu era autodidata, fazia cópia, enfim. Aí até que eu tive muito incentivo da minha família. Família que eu digo é pai e mãe. E os parentes mais próximos, tipo tio e tia. Eles foram os grandes incentivadores da minha vida e da minha carreira. Eles que me compraram os primeiros pincéis, os primeiros lápis, a primeira caixa de lápis de cor. E foi interessante porque na época, eu acho que eu já nasci sabendo desenhar, porque eu nunca aprendi desenho. Eu aprimorei meu desenho com a Rosi Carrão Viana, que aliás ela é daqui de Curitiba, e ela morava em São Paulo, dava aula lá. Mas nada, eu estava na escola e ela, para dar a aula de desenho artístico, eu era o único aluno que não precisava de instrumentos para poder fazer perspectiva nem nada, porque era tudo feito de forma intuitiva. Quando ela percebeu esse dom nato, ela, ao invés de me corrigir, pelo contrário, ela sentava e me colocava para eu corrigir os outros colegas da sala. Olha! Então, isso aí tudo foi crescendo dentro de mim. Com 4, 5 anos de idade, eu já desenhava minha mãe, já desenhava meu pai, desenhava minha irmã. Então, sempre, desde pequeno, tive já esse amor muito grande pela arte em si. Certo. O teu trabalho hoje, ele é mais voltado ao quê? A figura humana, a paisagem, a natureza? O que você hoje... Existe uma preferência por tua parte ou uma preferência dos teus clientes, digamos assim? Eu acho que não. Na verdade, o artista ele tem que ser eclético, né? Eu acho que o artista tem que ser eclético. Então, ele tem que... Perdão, mesmo que ele tenha mais aptidão para um determinado assunto, pelo menos ele tem que mostrar que ele sabe fazer de tudo. E eu gosto de fazer de tudo, tanto retratos quanto nus artísticos, paisagens, natureza. natureza. Uma coisa, como que você consegue ficar dentro do ateliê e fazer, de repente, uma paisagem? Existe a possibilidade ou tem que voar na imaginação? Muito, muito, mas eu prefiro a paisagem ao vivo, ir até o local e interpretar aquilo através da própria natureza, porque a natureza é a mãe para a gente, né? Eu acho que a maior mestra é, sem dúvida alguma, a natureza, e através da natureza eu exacerbo toda a minha criatividade. Em quais países você já esteve, assim, que você conseguiu retratar e que foi interessante? Quais cidades que você... Olha, isso merece ser retratado, isso merece estar numa tela. Eu tenho como hobby principal a viagem mesmo, né? Então eu gosto e eu procuro sempre ir para aqueles lugares mais longínquos e exóticos, justamente pela dificuldade do público em geral. Então eu vou em busca de inspiração naqueles lugares e trago as imagens de maneira que o público que possivelmente não tenha possibilidade de ir até aquele lugar tão distante, de forma tão inócua, ele sentir toda aquela atmosfera através do meu trabalho. Tem umas imagens, né? Algumas artes aí do Celso que a gente vai conhecer um pouquinho. Vamos lá? Me fala um pouquinho sobre essas imagens que você está visualizando, Celso. Esse quadro é da minha fase nova, que eu classifico como a fase dos fragmentos, porque eu sempre transitei pelo mundo abstrato, desde a época que eu ainda morava em São Paulo. E depois eu me fixei mais no figurativo.
E agora, a partir da metade do ano passado para cá, eu comecei então a transitar pelo mundo abstrato e colocando, para não perder minha identidade, eu resolvi então colocar o clássico, mesclar o clássico ao abstrato no mesmo espaço. Então esse quadro, no fundo, é um quadro abstrato com a imagem de um pinheiro, foi uma homenagem que eu quis prestar ao pinheiro paranaense, então é um pinheiro clássico pintado num fundo totalmente abstrato. Muito bonito. Vamos ver a próxima imagem. Essa também da série nova dos fragmentos, é uma natureza morta, tema que eu sou conhecido aqui em Curitiba, pintada de uma outra forma, com uma outra técnica, inclusive com técnica mista, aplicada nesse quadro. E esse quadro vai fazer parte também da minha exposição individual, que tem data marcada aqui para o dia 25 de novembro próximo, onde eu vou apresentar justamente essa temática nova, ou seja, a série dos fragmentos. Certo. Vamos ver a próxima imagem. Essa imagem é da Praia do Sonho, ali da região de Palhoça, perto de Florianópolis, que aliás é uma região linda. A gente não precisa sair muito daqui para poder vislumbrar um mar tão lindo. Você cria essa paisagem em frente à paisagem? Também. Na praia? Também, mas essa paisagem, ela foi pintada totalmente de imaginação. Eu estive lá, já pintei ao vivo vários quadros, mas esse quadro em si seria o Amanhecer na Praia do Sonho. Esse quadro foi pintado de imaginação. Esse quadro que vocês estão vendo agora é um quadro que até ele fez parte da Casa Cor Paraná, que terminou agora há pouco tempo, do ambiente da Mariana Paula Souza, Suíte New York. Então ela pediu para que eu criasse 2 quadros que pudessem fazer parte do ambiente dela. Então esse é um passeio de iate por Manhattan, dentro dessa técnica nova, que é a técnica dos fragmentos. A impressão que eu tenho, eu como total leiga no assunto, é que é uma foto no meio de uma pintura. Incrível, está muito lindo. É isso? Não, na verdade... É que a tua visão é completamente diferente da minha, né? Você é o especialista, eu sou a leiga no assunto. Não, mas tudo bem, eu acho que o importante é sentir, né? Mas está uma perfeição a imagem no meio, que parece exatamente uma foto, está muito real. Em volta você consegue ver que é uma pintura, muito bonita. Eu acho que o mais importante do que entender propriamente dito, o mais importante é você ter a sensibilidade para olhar para um trabalho e aquele trabalho lhe proporcionar algo inusitado, algo transcendental, emoções, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Vamos ver o próximo. Esse quadro é um quadro da minha fase abstrata, ele é totalmente abstrato, apesar que aí está dando um pouco de luz, eu refleti um pouco, não dá para ver direito as cores mesmo no centro do quadro. Mas esse quadro chama-se Variações em Vermelho, é um quadro totalmente abstrato, feito totalmente de imaginação. Muito bonito. Vamos ver o próximo. É isso? Ok. Então é o seguinte, para a gente continuar a nossa conversa aqui, você falou de vários estilos. Isso. Né? Todo pintor tem os seus momentos, os seus estilos ou não? Tem alguns pintores que têm um estilo único a vida inteira. Bom, eu não posso responder pelos outros, mas eu creio que sim. Eu mesmo não conheci pessoalmente, porque ele faleceu muito antes de eu começar na minha carreira, que foi Pedro Alexandrino, considerado como o grande pintor de naturezas mortas do Brasil. Ele era do interior de São Paulo e hoje a gente pode encontrar quadros dele na Pinacoteca do Estado de São Paulo, quadros maravilhosos. Aliás, lá tem uma sala dedicada totalmente a ele. Ele foi um pintor conhecido como pintor exclusivamente de naturezas mortas, pintou a vida inteira naturezas mortas, e ele tinha, como modelo, ele tinha, acho que talvez umas 8 ou 9 peças de metal apenas. E durante toda a carreira dele, que não sei, acho que mais de 50, 60 anos de carreira, ele se dedicou e pintou somente essas peças, variava essas peças nos quadros, entendeu? E em alguns momentos eu vi que ele pintou algumas paisagens, já pintou, acho que algumas figuras também, mas o tema central da obra dele era realmente a natureza morta. Olha que incrível isso, né? Passar a vida toda sempre dedicado a um estilo. Isso, justamente. Incrível, incrível. Adorei conversar contigo, adorei te conhecer. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua história de vida, por tudo que você passou e você está colocando hoje nas tuas obras.